Tudo bueno. Tudo ótimo. Que beleza. Já tem o pessoal assistindo aí, né? Já tem, o pessoal vai empolgando, vai entrando. Não, e A gente hoje tá tem um te- monte de live, um né? Tá tendo... monte, tem umas 20 lives aqui, então o pessoal que tá assistindo aqui escolheu essa mesmo, entendeu? Não tem nem. Pois é, né? Não, a Aline tá lá embaixo assistindo uma. Hoje ela não fez nenhuma, porque a gente tá alternando, porque ela tem live quase todos os dias para fazer, ou eu. Então a gente alterna, assim, pra gente os dois não estar no mesmo tempo. É Pra não consumir assim. muita banda de internet aqui. Não, se eu não me engano, minha esposa estava assistindo a live, deve ser a mesma live que a Aline estava assistindo lá, acho que da Thaís Schmidt, não sei o que, acho que ela estava para Isso, mesmo para essa. exato. Da Estão Thaís na com a mesma série. banda lá. A Aline nas duas, mano. Muito bom. Beleza, então, gente, olha, a gente vai falar aqui sobre. O pessoal perguntou o tema, né? A Uhum. reconquista, né? E a descoberta do Brasil, ou seja, a conexão entre as duas coisas. No fundo, também a conexão entre o Brasil e o mundo hispânico, né? A hispanidade e o Brasil, que é um tema Pro caro aí para gaúcho, nós dois, né? pro gaúcho é Oi? fundamental. Ah, para o brasileiro todo, né? Agora, o Todo. gaúcho, o gaúcho que eu diria assim, eu nem que é mais fundamental, mas ele entende com facilidade a hispanidade. É engraçado isso, tem no É, DNA, assim. a nossa cultura é muito mais, aqui no Rio Grande do Sul, muito mais espanhola do que lusa. Nós somos espanhóis que falam mal português. Ou somos Uhum, portugueses que falamos mal espanhol. Mais ou menos por aí uhum. a coisa. Agora, quando você veja que até eu tive contato, até conto pro pessoal, a primeira vez que eu tive contato com essa história de hispanidade, com essas discussões, né? Foi quando eu estava na biblioteca. Eu tinha E, acabado de me converter faz uns bons anos, e eu tinha achado na biblioteca da PUC, tinha uma caixa. Eu estava procurando sobre direito natural, né? Então eu estava procurando tudo que eu achasse sobre direito natural, e eu achei uma caixa selada, escondida, atrás das prateleiras. E eu achei aquilo muito estranho. Daí eu fui lá abrir a caixa fechada. Aí eu tirei o esparadrapo que tinha, e tinha livros de 20, 30 anos atrás. E eram os livros do professor José Pedro Galvão de Souza. que Então eu abri os preciosidade. livros, aí eu comecei a ler. Isso eu não conhecia nada, eu nunca tinha praticamente lido direito natural na vida, fiquei sabendo do tema por São Tomás, por estar lendo São Tomás. E aí eu Uhum. comecei a ler e falei, mas esse cara é espetacular. E aí eu fui descobrir que ele tinha sido fundador da PUC. Então ele fundou a PUC com a filosofia profunda de direito natural, lei natural e tudo, e foi expulso da própria faculdade que ele fundou. E era Que engraçado porque eu estava maravilha. justamente na época sofrendo com o marxismo da faculdade, né? E aí eu olhei e falei, cara, me encontrei nisso daí. E aí, resultado, eu fui estudando esse tema, e aí outro dia eu estava assistindo, eu fui assistir aquele Brasil Paralelo, eu assisti depois a maioria das pessoas, os meus amigos ficavam falando, vai lá, assiste o Brasil Paralelo, né? Daí tinha lá, Brasil, a Última Cruzada. Daí Ah, que apareceu o próprio Rafael, aí começou a falar da reconquista do Brasil. Eu falei, cara, finalmente. Então foi assim, 6 anos depois que eu conheci Daltano, eu falei, cara, então finalmente começaram a falar justamente desse tema, né? perfeito. Então, fala um pouco pra gente, assim, Rafael, como foi que você chegou nesse tema fantástico aí claro, pela questão da cultura gaúcha, a gente já tem uma conexão, mas fala um Claro. pouco como você chegou nessa discussão, né, pra gente. Bem, eu sou gaúcho típico, né? Não sou um nascido no Rio Grande do Sul. Eu não sou um rio-grandense apenas. Uhum, Eu sou um gaúcho, tipicamente gaúcho, de cultura gaúcha, de família, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe, de vida rural, de uhum, criação de gado, de agricultura, de grande extensão de terra. Né? Meu pai é militar, da Polícia Militar, hoje é reformado, mas foi coronel, então, por um lado, aristocracia rural e por outro, aristocracia militar. Não tem coisa mais uhum. gaúcha do que militarismo e vaca. E se tem as duas Sim. coisas juntas, então é gaúcho completo. Né? O lado da minha mãe também, de aristocracia rural, de campos no Rio Grande do Sul e campos no Uruguai também. E casei com alguém que também veio de uma aristocracia rural, com a família da Aline, de gerações de criação de ovelha, personagens históricos. Né? Temos personagens históricos da nossa família que se envolveram nas guerras. Todo mundo está envolvido em guerra no Rio Grande do Sul. Então a Uhum, gente tem essa ligação com a nossa cultura, que é tipicamente belicosa e hispânica. O Rio Grande do Sul, uhum, antes de ser fundado
como um forte militar português na cidade de Rio Grande. Ele tinha sido, fica no sul do Rio Grande do Sul, né, perto de onde eu moro. Ele tinha sido fundado antes como parte daqueles 40 povos missioneiros cuja sede estava no Paraguai. Então ele era parte da missão jesuítica espanhola. Sim. Depois aquela localidade foi trocada com a colônia do Sacramento, que era portuguesa, que fica no Uruguai com a Espanha. Né? E com o tempo as fronteiras foram para um lado, foram para o outro. Hoje eu moro numa cidade chamada Piratini, que é a cidade da minha esposa, tradicional da família dela, tem campos deles aqui. E aqui em Piratini houve um episódio muito a ver com essa hispanidade, porque quando o então general brigadeiro Rafael Pinto Bandeira, personagem histórico da nossa história do Rio Grande do Sul e da história do Brasil, recebeu a missão da Rainha Maria de Portugal de fixar algumas fronteiras no âmbito dos tratados de Santo Ildefonso, Tratado de Madrid, aqueles grandes tratados que vieram regulamentar o Tratado de Tordesilhas. Sim. Tinha que utilizar o rio Piratini como a divisa de Portugal e Espanha aqui no Rio Grande do Sul. Ele botou o rio um pouquinho mais para o lado nas cartas e tudo, e colocou a cidade, o município hoje de Piratini, como parte do território português, embora fosse espanhol. Para resolver isso aí, para a Espanha não brigar, ele importou um monte de casais de Portugal, disse, fundem lá essa cidade de uma vez antes que a Espanha nos tire. Então, o território do Rio Grande do Sul é um território que vai e vem da Espanha ou de Portugal, e a nossa cultura é a mesma. A cultura da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul, uma cultura, é a mesma cultura. Eles são gaúchos, nós somos gaúchos, mas nós tomamos o mesmo mate, comemos a mesma carne, criamos o mesmo tipo de gado, vestimos a mesma bombacha, ouvimos a mesma música. É a mesma cultura. Então, nós nos sentimos muito ligados a isso. Isso influencia, claro, quem tem uma vocação intelectual de buscar essas raízes. E desde cedo eu estudei a história do Rio Grande do Sul, estudei a história da Argentina, a história do Uruguai. Sempre estive viajando para a Argentina ou para o Uruguai, porque para nós é muito simples, né? Pega o carro e vai para Montevidéu. Claro. Quando eu morei em Santa Vitória do Palmar, lá no sul, lá no Chuí, na pontinha, né? Oiapoque é o Chuí, eu morei no Chuí. A gente estava mais próximo de Montevidéu do que de Porto Alegre. Então, para nós é uma coisa que sempre foi muito natural. Claro. Quando eu era pequeno, eu ia no Uruguai para comprar bolinha de gude, que era mais barato que comprar no Brasil. Comprar bolita, como a gente chamava, que é uma coisa bem uruguaia, bolita. Então, essa hispanidade é algo que para nós nos fala muito, muito eloquentemente, até para aqueles que não têm noção disso. Porque nem todo gaúcho, assim, um peão de campo, às vezes, ou um porto-alegrense, às vezes não tem noção, muitas vezes, da sua herança cultural, porque está na urbe, mas ele respira isso sem saber. E, às vezes o porto-alegrense não sabe tanto desse gauchismo, como o próprio cara de Buenos Aires também não sabe. Uma vez eu estava em Buenos Aires com a Aline, e eu estava de bombacha, e ele viu que eu era brasileiro, porque eu estava falando em português, ele disse, um brasileiro que está disfrazado de argentino, porque estava de bombacha, né? E eu não estou disfrazado de argentino, estou de gaucho brasileiro. E ele, e existe? E aí eu disse, sim, como não existe? Mas aí eu vi, ele era um urbano típico que só achava que existia um gaúcho na Argentina. Claro. Aí depois nós entramos numa loja mesmo de artigos gaúchos, né, de facas e cuia para chimarrão, e aí era um gaúcho típico argentino. E ele, como que não existe? Claro que existe, né? Para ele sim é normal, porque ele conhecia a cultura. Claro. Tanto que ele disse, quando ele ouviu música gaúcha cantada por brasileiro, né, daqui do Rio Grande do Sul, ele disse, me parecia um cantante argentino, pero com dublagem. Né? Então isso é uma coisa muito natural para nós. Como eu sou formado em Direito, eu sou delegado de polícia, para quem não me conhece, a minha formação é jurídica, então, eu desde cedo me inclinei para o estudo de Direito Natural, católico que era, católico que sou, e também me encontrei com o José Pedro Galvão de Souza, a quem tenho a honra de prefaciar num dos próximos livros da Resistência Cultural. Que maravilha! Eu já tenho meu prefácio pronto, como tem meu prefácio para o novo do Ayuso. Né? O Miguel Achus lançou mais A Cabeça da Górgona, o prefácio também é meu. Então esse tema do direito natural muito me encantou. E quando essas duas coisas se cruzaram, né, quando esse amor à hispanidade gaúcha, com as raízes do nosso direito natural no direito natural espanhol se cruzaram, e foi um casamento indissolúvel, sacramental, né, do qual eu não pretendo me divorciar. Tanto é verdade que o meu próximo livro sobre a legítima defesa, ele fala muito de direito romano, de direito natural, direito romano como preservador
positivo do direito natural, mas quando ele vai tratar de direito comparado, ele se estabelece um direito espanhol e um direito luso, direito ibérico, como Sim. também um grande continuador do direito romano. Então, falar da história de Espanha e de Portugal é falar da história do Rio Grande do Sul e da história da América, da história do Brasil. Como é que começa essa história de Espanha? Porque nós temos um tempo de live, não dá para fazer uma coisa muito complexa. Claro, o curso inteiro, né? Nós tínhamos tribos pré-romanas que já habitavam aquela região da Ibéria, que eram os íberos. Não se sabe qual é a origem dessa raça, né? É um povo antigo, um povo que não era indo-europeu, mas já praticava aquela construção de cultura megalítica, né, que fazia os grandes monumentos. Mas existiam, além daqueles íberos, algumas tribos celtas, que são uma tribo indo-europeia. Celtas são os mesmos bretões ali, são os irlandeses, são os galeses, são os gauleses ali da França, né, do Asterix. Sim, curiosamente, o Bento, meus filhos estavam lendo Asterix antes de dormir agora. Né? Então, tinha alguns celtas ali. E esses celtas não se fundiam com os íberos. Depois começou a entrar cartagineses, fenícios, começou a misturar todo mundo na Península Ibérica. Os gregos também, íberos... né? Como? Os gregos também? Sim, os gregos construíram colônias ali, né? Tinha colônias gregas ali. E os cartagineses, principalmente, estabeleceram comércio, junto com alguns gregos ali, estabeleceram comércio com esses íberos e com esses celtas que, para fazer uma frente contra os cartagineses e os gregos, acabaram se fundindo, coisa que não se faziam antes, e se criou, então, a cultura celtíbera, onde os celtas e os íberos se uniram. São esses celtíberos misturados com alguns cartagineses e gregos que recebem um invasor ou civilizador romano, quando, depois de ter conquistado a Gália, vai conquistar a Espanha e a Lusitânia, inaugurando, então, uma civilização romana na Península Ibérica. Os romanos se convertem ao cristianismo, e aqueles cidadãos galo-romanos, né, galo no sentido de celta, né, gaulês, também, não só da França, mas de todos os locais ali, se convertem ao cristianismo também. Nós temos um cristianismo muito forte no período patrístico, naquela época, com concílios de igreja, com grandes padres. E quando a fragmentação do Império Romano, com as províncias romanas invadidas pelos bárbaros germânicos, em que cada província se tornou um reino bárbaro específico, como o reino burgúndio, o reino franco, aquele território da Espanha se torna o reino visigótico, porque eles são invadidos pelos visigodos. E uma parte ali da Galícia e de Portugal, do que depois se tornou Portugal, que era a província da Lusitânia, é invadido pelos suevos, se torna o reino suevo. Os suevos e os visigodos são arianos, eles não são católicos. Sim. Né? Só os francos eram católicos, os outros não eram, os outros eram arianos. Com o tempo eles se convertem, viram católicos mesmo. Não demora muito tempo para vir uma nova invasão. Dessa vez não é romana civilizadora, não é visigótica, querendo quebrar tudo, mas que se converte, são os muçulmanos. Os árabes que saem da Península Arábica, entram no Egito, norte da África, derrubam tudo aquilo ali, acabam com aquelas igrejas e entram na Península Ibérica, facilitadas por alguns judeus que querem lucrar com essa invasão muçulmana. E os visigodos, eles, naquele momento, eles não estão integrados, embora católicos já não estão tão integrados com o elemento originário, porque nós temos que ver que quando se estabelece um reino bárbaro, ele não é um rei para todos. Né? Ele é um rei dos visigodos. Ele é um rei dos visigodos. Depois ele começa a ter os romanos como súditos, mas com direitos distintos. Né? O direito romano continua sendo aplicado para os romanos e para os íberos. E o direito bárbaro para os visigodos. Isso fazia com que os visigodos tivessem, e eram uma minoria, tivessem mais privilégios, e os elementos mais autóctonos ali não tivessem tantos privilégios, entre os quais o de não ter armas, o que fazia com que eles fossem presas fáceis para esse invasor. E rapidamente os muçulmanos se alastram por toda a Península Ibérica, e só há uma pequena resistência no norte, ali nas Astúrias, com o Dom Pelágio. Dali, sim, tem uma aparição de Nossa Senhora, tem todo um contexto que eu contei no Brasil Paralelo, conto no meu curso Guerras Católicas e conto no meu outro curso Isabel a Católica. E dali se organiza uma resistência e durante 800 anos os católicos saem das Astúrias e vão conquistando
pouco a pouco os territórios que antes eram deles, espanhóis, agora eram muçulmanos e agora estão voltando a ser espanhóis. Por isso que não é uma guerra de conquista, é uma guerra de reconquista. Os Perfeito. católicos espanhóis e portugueses não estão expandindo o território, eles estão tomando de volta o que é seu, que foi tirado pelos muçulmanos. Isso tem tudo a ver com as grandes navegações depois que termina essa reconquista durante 800 anos de luta, né? Sim, fantástico. No meio disso, veja, tem ainda a figura fantástica de Santo Isidoro de Sevilha, né? Perfeito. Que é Santo Isidoro de Sevilha, que é assim, um dos grandes patrões, tanto figura do direito, que foi importantíssimo nesse fenômeno civilizatório, um dos pais intelectuais da hispanidade, e que fez a etimologia, que é uma obra monumental de educação. Né? É enciclopédia, ele é o pai verdadeiro da enciclopédia. Aliás, muito superior. A gente deveria chamar nossas enciclopédias de etimologias, não de enciclopédias, porque a enciclopédia iluminista, daí essa é muito inferior à do Santo Isidoro, né? Você sabe que a gente teve uma... Santo Isidoro foi proposto como padroeiro da internet, inclusive, por conta disso. Né? Mas isso é fantástico, tem tudo a ver. Você sabe que eu tenho uma história aqui que esses dias eu estava gravando um vídeo, vai ao ar depois, certo? Sobre o Cantar do Meu Cid. O grande livro medieval, Rodrigo que trata que é uma canção de gesto que trata basicamente desse herói que é El Cid, que é um herói histórico, mas que tem essa obra fictícia sobre ele. E eu comentei Cid Campeador. Nós fomos, eu não sei, eu acho que você não conhece essa história, eu contei aqui outro dia, mas eu e minha esposa fomos passar a lua de mel na Espanha, né? E aí nós fomos para lá, nós fomos para Madrid, Toledo e Burgos. Passamos pelas 3 capitais de Castela. Nasceu em Burgos, né? Exatamente. E aí nós fomos Minha esposa queria ir para Barcelona. E eu queria muito ir para Burgos. Por vários motivos, queria ir para Burgos. Queria visitar Burgos para visitar o túmulo do El Cid. Visitar também o monastério de Las Vegas. São José Maria Escrivá tinha feito tese dele sobre o monastério de Las Vegas. Tem a Catedral de Burgos também, que é uma maravilha gótica e tal. Aí minha esposa ia comprar passagem para Barcelona, estava custando 200 euros. E a gente estava meio sem dinheiro, começo do casamento, ela falou, vixe, 200 euros não dá. Daí para desencargo de consciência, ela falou assim, quanto que tá para Burgos? 10 euros. Daí nós fomos para Burgos no final, né? E aí nós chegamos no maravilhoso túmulo de El Cid, nós visitamos, fomos na catedral, e de uma maneira incrível, uma pessoa na rua, eu estava falando para minha esposa da história do El Cid, estava contando do Cantar do Meu Cid, e uma pessoa na rua começou a falar da história, no meio da rua, e começou a falar, porque aqui, e nessa ponte, o Cid fez não sei o que e tal. Quer dizer, foi assim foi uma verdadeira viagem para o gótico, assim, com aquele portão maravilhoso, com Carlos V na frente do portão. E uma coisa interessante, o Cantar do Meu Cid trata muito do tema da unidade das Espanhas, porque o El Cid, ele é exilado no começo da história, por uma injustiça que se comete contra ele, e aí tem todo um drama que muitas pessoas não entendem, porque a primeira parte é o El Cid lutando contra os muçulmanos, conquistando, portanto, o território, e a segunda parte trata do casamento das filhas do El Cid. E aí muitas pessoas pensam assim, por que casamento das filhas do El Cid? O que isso diabo tem a ver com o épico que está aqui, invasão muçulmana? É o seguinte, na história, as filhas do El Cid se casam com os infantes de Carrión, que representa o pior do mais corrupto da nobreza espanhola. Eles são mimados, eles sentem em cima do privilégio, eles não têm nenhum tipo de amor pela batalha, eles são covardes, que é uma coisa que é ressaltada ali, e eles não têm o espírito de reconquista. Inclusive, eles odeiam, e essa é a marca, eles odeiam o muçulmano que se converte, que está na corte de El Cid, e querem matá-lo porque odeiam pelo fato dele ter sido muçulmano, independente da conversão, coisa que o El Cid acolhe, né? Então o El Cid acolhe o muçulmano, as filhas dele, depois eles vão derrotar em duelo para defender as honras da filha, os infantes Carrión, e elas vão casar com o herdeiro de Navarra e o herdeiro de Aragão, sendo que ele ainda vai ter reconciliado um muçulmano justo, tem uma outra figura que faz alusão a Portugal lá, e vai ter perdoado o conde de Barcelona, lá na história, perdoa e acolhe ele.
Então, a luta contra os muçulmanos, termina-se a história do El Cid com a unificação das Espanhas, sob uma revelação que ele recebeu de São Gabriel, e com a promessa de que a Reconquista vai trazer uma unificação crescente de todos esses vários povos. O Brasil... É o que vai acontecer depois com Isabel, né? É exatamente o que vai acontecer. Inclusive, eu estava vendo um outro mapa, e aí o pessoal, porque a gente falou lá, qual é a relação entre São José de Anchieta e o Brasil? Bom, e El Cid, realmente é uma relação complexa. O Brasil, eu acabei de achar um mapa, 1570, se eu não me engano, o mapa, certo? Estava olhando mapas antigos do Brasil. Tem um mapa, o Brasil, salvo engano, posso estar errado sobre a data, você me corrige se eu estiver errado, mas o Brasil era Filipe II, que era o rei do Brasil, certo? E, então, portanto, o Brasil estava junto com toda a Espanha, exatamente, que eram os Habsburgos. Então, o Brasil estava unificado. Países Baixos contra os protestantes calvinistas. Exatamente. Então, Filipe II, que nós temos as ordenações filipinas, que são tão importantes para a história do direito brasileiro, que reunifica, coisa que o professor José Pedro Galvão achava fantástico, reunifica as Espanhas de uma maneira amada pelos portugueses e pelos espanhóis. O Brasil, nesse mapa, é um território da hispanidade como um todo, ou seja, unificado Portugal, Espanha, Américas. O Brasil aparece vermelho, fazendo alusão ao termo brasa, que tem a ver com a questão do pau-brasil e tudo isso. Então ele aparece vermelho, é interessante. Um mapa feito para os milaneses, que Milão era junto com o Brasil, porque era território Habsburgo na ocasião. E uma forte conotação no mapa, certo? De Filipe II como rei católico de reconquista, ou seja, o Brasil no contexto de reconquista. Isso se você pegar mapas históricos variados, e nesse caso o Brasil unificado, você tem tanto, e a reconquista tem esse caráter de reunificação, reunião. É como se você estivesse encontrando o filho que se perdeu, porque essas cidades, esses territórios, esses povos, desses que foram dominados pelos muçulmanos, estão voltando para o ser da cristandade. Inclusive, o norte da África, a mesma coisa, era a visão deles a mesma. Eles estão voltando de onde nunca deveriam ter saído, da cristandade. Então, Sebastião vai lá para reconquistar para a igreja, né? Que é essa figura que é elo de ligação maravilhoso que nós temos no Brasil, porque ele vai ser cantado pela batalha épica que nós vamos ter da Batalha das Canoas, que aliás nós temos o maravilhoso Vida de São José de Anchieta, do Pero Rodrigues, que vai tratar todos esses temas, e a batalha épica de São José de Anchieta, que reza na igreja, caem as flechas e caem no redor dele sem acertar uma flecha, se não me engano eram 5 contra 180, e Estácio de Sá derrota... Conan, né? Tipo Conan contra... no primeiro é um negócio filme, absurdo, 5 contra 180, São Sebastião aparece para proteger os portugueses nessa batalha contra os hereges, porque os índios ofossos estão aliados e esse é o termo que usa o Pero Rodrigues, contra os hereges calvinistas que estão invadindo o Brasil, e os índios se lutam, e aí tem a figura do Martim Afonso, né, que é esse índio que se converte e que faz o elogio de São José de Anchieta e o elogio da expulsão da heresia protestante. Então, olha a conexão incrível, daí ver se você concorda com essa relação. De um lado, no imaginário medieval espanhol, essa figura da reconquista unida à noção de união sob a cristandade, certo? Inclusive o Alcides tem a chance de ir contra o rei, porque o rei foi injusto com ele, e volta a fidelidade ao rei, certo? Então, esse caráter. De outro lado, o Brasil é fundado nesse contexto da reconquista, como foi colocado lá, então, nessa expansão, e aí tem todo o épico na luta contra os muçulmanos, vai ser tratado isso Lusíadas, e assim por diante. O José de Anchieta, padre do mundo hispânico, ou seja, vem para o Brasil do mundo hispânico, ajuda na fundação do Brasil, e os índios naturalmente se unem com os espanhóis e os portugueses nesse contexto todo. Ou seja, o que me parece? Que esse espírito de reunião da Reconquista, certo? De figura de reunião, é o espírito da Gênese do Brasil. É exatamente Perfeito. O espírito da Gênese do Brasil. Na verdade, além de tudo isso, nós temos que ver alguns dados assim, que não estão na mesma ordem histórica, tá? Nós temos uma live, né, não é uma palestra, mas, em primeiro lugar, vejam, vamos aproximar.
O Brasil, quando se torna independente, em 1822, ele não é um reino do Brasil, mas é um império do Brasil. Por que império? A ideia de império não é como os impérios orientais. Para o Ocidente, o império é um só. É o Império Romano do Ocidente, que caiu, permaneceu apenas no Oriente, mas a contraparte ocidental tinha que ser reerguida. Enquanto tinha o Império Bizantino, que é a pars orientalis do Império Romano, a pars occidentalis, que tinha sido derrubada, tinha que ser reerguida. Tanto que ela vai ser reerguida com Carlos Magno. Tá? Entre os francos reerguem o Império Romano. Carlos Magno é um herdeiro do Império Romano. Quando ele particiona o seu império entre os seus filhos, e naturalmente vão surgindo os reis da França, e depois aqueles reis germânicos vão tomando mais essa noção de império, esse império novamente é reerguido sob Otão Magno, né? Que reergue o Império de Carlos Magno, que reergue o Império Romano. Tanto que não é um Império Alemão, é Sacro Império Romano Alemão. Perfeito. É o Sacro Império Romano Germânico. Quando este Sacro Império Romano Germânico ele é esfacelado pela heresia protestante, porque são vários reinos que tem ali dentro, né? Dentro do Império. Alguns obedecem diretamente o imperador, outros obedecem só nominalmente, e tem os reinos paralelos, ali a Inglaterra, a França, os Países Baixos. Tem outros reinos que são independentes do Império, mas que reconhecem na figura do Império pelo menos uma autoridade moral. O rei da Inglaterra é independente, ele não obedece o imperador, mas ele reconhece uma autoridade moral, tanto que no missal, na Sexta-feira Santa, se rezava pelo imperador, mesmo nos países que não eram sujeitos ao imperador. Né? E essa figura do imperador é importantíssima. Quando o protestantismo esfacela com esse Império Romano-Alemão, Sacro Império Romano-Alemão, apenas os austríacos, que são os Habsburgo, que são os mesmos espanhóis, que são os mesmos reis de Portugal também, e que são os mesmos reis da Bélgica, que lutaram ali na Bélgica e nos Países Baixos. Carlos V é gigante, né? Eles perdem... Sim. Eles perdem toda a Alemanha, que se esfacela em várias cidades-estado, os pequenos reinos por causa do protestantismo, e eles pensam assim, nós vamos continuar como o Império Romano, mas agora não mais em toda a Alemanha, e sim apenas na Áustria, que nós ficamos. Porque os Habsburgo eram da Áustria, a Áustria era parte da Alemanha. Mas aí a Áustria se separa do resto da Alemanha e permanece império. Certo? Aí depois a Alemanha se separa, depois é que eles têm a ideia, não, mas vamos fundar o nosso. E aí com Bismarck, lá com outra casa, eles criam um império protestante. Mas não é um império. É um império protestante novo. Como os russos ortodoxos quiseram criar um império também, porque tinha caído o Império do Oriente. Eles acham que a Rússia é a sucessora do Império do Oriente, a sucessora de Bizâncio, a Terceira Roma. Né? E os Habsburgo, então, os austríacos, são os sucessores do Sacro Império Romano-Alemão, que são sucessores do Império de Carlos Magno, que são sucessores do Império Romano do Ocidente. Ora, em 1822, ainda que continue existindo o Império dos Habsburgo entre os austríacos, é fato que ele está perdendo poder na Europa por conta da ascensão do Império Alemão mesmo, protestante, e do acossamento do Império Ortodoxo. O que Dom Pedro I é maçom, é mulherengo, é um monte de coisa, mas é herdeiro de uma tradição. Ele funda um império. Um império. E na Casa Real, na Casa Imperial Brasileira, tem sangue Habsburgo. Claro, com a cor dos Habsburgos. Que a seleção brasileira joga com ela nos jogos de futebol. Claro. A cor dos Habsburgos mais do que Habsburgo. Em Dom Pedro I e Dom Pedro II tem sangue de Carlos Magno. Claro. Tem sangue de Carlos Magno. Então tem toda essa tradição. É Império do Brasil porque é o continuador do Império Romano. É o continuador do Império Romano. Então esse é um dado que tem que ser necessário. O segundo dado, agora nós vamos retroceder. Vamos para a época da Reconquista de novo. Vamos retroceder 500 anos. Quando Portugal consegue, que era um condado, né? O Reino de Portugal era um condado do Reino de Leão, e ele consegue a sua independência. Ele ainda tem mais alguns territórios para reconquistar. Ele vai reconquistar 200 anos depois com Dom Afonso III. Ele consegue a independência com Afonso Henriques, né? Perfeito. E a Espanha também vai terminar a sua reconquista com Isabel de Castela e com Fernando de Aragão,
que vão casar, ela é modelo de catolicismo, e eles vão conquistar o último reduto muçulmano com o Emirado de Granada. Sim, perfeito. Eles vão perguntar para onde nós vamos agora. Não tem mais para onde ir. Nós passamos 800 anos reconquistando. Nós não sabemos fazer outra coisa. A gente só pode reconquistar. A nossa civilização portuguesa e espanhola é a reconquista. O que nós vamos fazer? Sim. Só nos resta, como diz Camões, só nos resta o mar. Claro. O mar era a continuidade natural do português e do espanhol. Eles se lançam ao mar e se lançam a descoberta e a conquista da América como uma consequência da reconquista e mais ainda, como um desdobramento da reconquista. A descoberta da América é uma continuação. A epopeia da descoberta do Brasil e da descoberta da América é a continuação da epopeia da reconquista. Aquela reconquista contra os muçulmanos, ela continua na conversão dos índios. Na conversão dos Gês, dos Tapuias, dos Tamoios, dos Guaranis, dos Tupis. E a civilização é tão forte que ela já manda freis franciscanos, carmelitas, agostinianos, mercedários para evangelizar ao mesmo tempo que vai conquistar. Então logo surgem os jesuítas, eles mandam para cá também. E a força desta conquista, dessa evangelização é tão grande que os 7 povos das missões no Rio Grande do Sul, que fazem parte daqueles 40 do Paraguai e da Argentina, que deram os primeiros santos para o Brasil. Os primeiros santos para o Brasil foram do Rio Grande do Sul. São Roque Gonzalez e companheiros. Sim. Certo? Os primeiros a derramar o sangue e os primeiros a serem canonizados. Foram canonizados em Assunção porque os bispos paraguaios estavam mais interessados, tinham mais dinheiro e João Paulo II foi para lá canonizar eles. Mas eles são santos nossos, gaúchos. Gaúchos, morreram aqui, morreram no Rio Grande do Sul. Quando eles criam essas missões, os índios se convertem de tal maneira e se civilizam de tal maneira que depois, passado esse período de glórias de Espanha e Portugal, quando o Pombal, que era maçom, inimigo da igreja, resolve expulsar os jesuítas, inclusive daqui do Brasil, e resolve fazer uma negociata com a Espanha, depois que tinha separado as coroas, trocando a colônia dos Sacramentos pelos 7 povos, a colônia dos Sacramentos hoje no Uruguai, pelos 7 povos. Eles expulsam os jesuítas, porque é para acabar com os 7 povos, e os guaranis. Cadê os nossos padres? Sim, São Roque era paraguai, tenho que dizer, mas eu não disse que ele não era paraguai. Eu disse que ele morreu no Rio Grande do Sul, e que ele foi martirizado no Rio Grande do Sul, e que ele evangelizou o Rio Grande do Sul, e que passou a maior parte da sua vida missionária no Rio Grande do Sul. Eu disse. Assim como a Madre Paulina também não é brasileira, é italiana, mas ela é santa brasileira porque existe o apostolado aqui. Foi isso que eu disse. Tá? Então, Pombal expulsa os jesuítas, negocia com a Espanha, e quem vai defender a fé e a verdadeira tradição espanhola e portuguesa contra os próprios soldados portugueses e espanhóis? Os índios. Os índios guaranis. Inclusive um cacique chamado Cepé Tiaraju, que é um santo popular, que a gente até chama aqui de São Cepé, e está em processo de canonização na diocese de Bagé, que fica a 90 quilômetros daqui de casa. Tá? Que ele disse, essa terra tem dono, ela não é dos maçons, ela é dos jesuítas. Ela é dos jesuítas. São Cepé Tiaraju. Pombal é o pai do anti-Brasil, cara. É o cara que veio para fazer o Brasil o Brasil autofágico, que gera toda essa coisa do pessoal ter um sentimento pessimista em relação ao Brasil. É o Brasil pombalino, não o Brasil da Cruz da Ordem de Cristo, né? Exato. A luta contra Pombal não foi uma luta contra Espanha e contra Portugal, foi uma luta contra a utilização de Espanha e Portugal para a revolução. Os índios defendiam melhor os interesses espanhóis e portugueses contra os soldados. A cristandade, de fato. Cristandade, é aí que eu quero chegar. Por que isso se dá com Espanha e Portugal e não se dá com a Inglaterra, que só quer saber de fazer uma colônia de extração ou uma colônia de liberdade para puritanos perseguidos pela Igreja Anglicana? Não se dá com os holandeses, que só querem ir para a África do Sul para ter escravos negros, calvinistas. Não se dá com a França, que é católica, embora tenha porções huguenotes e tenha feito um compromisso meio fajuto ali no Edito de Nantes. Claro. Né? Por que se dá com Portugal e com Espanha? Porque enquanto eles estavam lutando
E a luta era tão forte, a Reconquista, que nós quase não temos cruzados espanhóis e portugueses, porque eles tinham sua própria cruzada no quintal, não precisavam ir para Jerusalém lutar contra muçulmano, porque eles tinham seu quintal. Tanto que as indulgências que o Papa concedia para os cruzados, ele concedia também para os que continuavam em Portugal e Espanha, porque lá eles estavam fazendo a mesma coisa que os outros povos europeus faziam nas cruzadas. Pois bem, eles continuaram sempre lutando. E quando acabou as cruzadas, principalmente depois do fracasso da Quarta Cruzada, em que os latinos não foram libertar Jerusalém, eles entraram em Constantinopla para estuprar freiras ortodoxas em cima de altares consagrados, com o Santíssimo Sacramento, ainda que em mão dos cismáticos, mas verdadeiro, exposto, fizeram tudo isso e consolidaram o cisma de 1054. Aí, o espírito de cruzada continuou onde? Em Portugal e Espanha, porque eles continuavam fazendo cruzadas verdadeiras. E mais, o espírito de cristandade. O espírito de cristandade. Esse espírito de cristandade continuou lá, tanto que esta Christianitas, que é a cristandade da Europa, já tinha se perdido nessa época, do 1500, 1400, por conta do Renascimento. Deus não é mais o centro é o homem. Então, não era mais. A Europa renascentista não era mais uma cristandade, era uma cristandade esfacelada. Por isso que preparou o terreno para que a cristandade fosse esfacelada também pelos Estados Nacionais e pela Revolução Protestante. Mas ela já tinha se esfacelado antes moralmente com o Renascimento. Mas isso não ocorre na Espanha, não ocorre em Portugal. Tanto que depois, o Pedro Galvão de Souza, o Miguel Axusso e tantos outros vão chamar essa civilização luso-hispânica de cristandade menor, Christianitas minor. Francisco Elias de Terrada, né? É o termo que ele fala da Christianitas minor e da Christianitas mínima, que é o carlismo, né? Exato, é o carlismo. Aí já pega as Buenas Rojas, né? Teve um cara que perguntou ali, cacique canonizado só no Rio Grande do Sul, meu caro, nós temos um monte de índio. Vocês acham que o Senhor de Guadalupe foi um chinês? Mas isso é assim, é praticamente mais hispanidade e mais Brasil do que isso, impossível. Você sabe que eu tive 4 comentários breves, assim, porque esse tema é muito vasto. Se a gente fosse comentar tudo que a gente tem sobre isso, mas uma coisa, lá no Museu do Prado tem um quadro, também nessa mesma viagem da Lua de Mel, nós passamos por lá, o ato de devoção de Rudolf I, que é de Rubens. Rubens pinta isso, que Rudolf I cede o burro para um sacerdote, certo? Certo. Numa viagem, isso está lá no Museu do Prado, e em troca desse ato de devoção que Deus estava testando, ele fala, bom, te darei em troca o mundo. Esse era um teste para ver se iria confiar a ele o mundo. E o mundo foi confiado. E é interessante que essa figura incrível de Carlos V, com todos os seus defeitos que teve, inclusive chegou a cercear o Papa em determinado momento, que foi uma coisa também motivo de sofrimento para ele, boa parte da vida, sofreu muito com esse fato, teve todo um contexto para isso. Típico do nacionalismo, né? Típico do nacionalismo que estava se levantando. Né? Exato, mas Carlos V, que tinha esse espírito da cristandade, espírito de defender a cristandade, espírito de união, nasce em Gandhi, que é antigo território, que remonta aquelas origens da Lotaringia. A Lotaringia é aquela parte da Europa que ainda tem o sonho no DNA, e na Borgonha tem muito forte isso, da reunificação do Império, porque ela justamente foi destruída na cisão entre França e Alemanha. Então, o belga já não ele não é nem alemão e nem francês por natureza, certo? Então ele já tem aquele caráter assim de... E já foi holandês. Exatamente, e também não é holandês. Então já tem aquele caráter de império perdido, de coroa perdida. Carlos Magno, aliás, claro, fazer menção a Carlos Magno não é nem um absurdo, porque, ao contrário do meu Cid, é tipicamente uma história de paladino do Carlos Magno aplicada na Espanha. Então, você já vê como na cabeça deles, aliás, a canção de Rolando, que é... De gesta, né? Aqueles romances de gesta, que já existia canções de gesta, que se cantavam sobre Carlos Magno, aplicado ao Cid. E o Rolando é na Espanha, é no contexto de luta contra os muçulmanos, a canção de Rolando, que é outra. E assim por diante. Então, a mística medieval aplicada à Espanha, que tem um caráter mais sóbrio, quando você compara o Cid com o Rolando mais sóbrio, tem esse caráter de união muito forte. Então os Habsburgos tinham muito isso. Aqui em Curitiba, uma história fantástica, a cidade de Curitiba é uma cidade habsburga, porque a Imperatriz Leopoldina tem esse plano de trazer pessoas do Império Austro-Húngaro para o Brasil,
faz esse plano de imigração. Curitiba ganha o nome dos bairros romanos, vários deles, mártires romanos, São Lourenço, ou nomes hispânicos da hispanidade, ou nomes romanos. Tem Nossa Senhora da Mercês, devoção para libertar os cristãos muçulmanos. Tem Santo Inácio de Antioquia, é nome de bairro aqui, Santa Felicidade de Roma e assim por diante. E Curitiba tem imigrantes italianos, do nordeste da Itália, do sul da Polônia, da Cracóvia, da alemães e eslavos. Aí você fala, bom, mas por que são esses? E ucranianos, aí você fala, por que são esses grupos e não outros? É porque são exatamente esses que compunham o Império Austro-Húngaro. Então Curitiba tem esse tom meio Viena, certo? Por conta da Imperatriz Leopoldina e do Lamia Lins, que foi o arquiteto desse, do ponto de vista urbanístico, foi o arquiteto disso. Mas todos esses pontos é para chegar no seguinte, veja, nós perdemos hoje, e aqui que nós perdemos, claro, a noção de cristandade, então essa transição império que nós estamos falando de Carlos Magno, Império do Brasil, é muito difícil de ser entendido, eu acho, eu acho que 3 coisas que nós perdemos, aí eu quero ver se você concorda e se pudesse discorrer sobre isso. Perdemos a noção de transição império, certo? Da permanência do império e da passagem, por isso a noção de império do Brasil soa tão estranha, às vezes, para os próprios brasileiros, pela falta de conhecimento daquilo que é transição império, certo? Eu acho que o império é apenas um reino grande, né? Como o Japão, como o Império Chinês, como o Império Russo. Não, o russo compreendeu o que é um império, porque ele não ergue um império sem antes ter caído o Império Bizantino. Perfeito. Porque antes eram principados, Principado de Kiev, Principado de Moscou. Ele só se transforma num império com um czar, ou seja, com um César, quando já não há mais o Basileio em Constantinopla. Perfeito. Nós temos que reerguer aquilo que já existiu, só que em outro território. Porque claro, por isso a terceira Roma, né? Porque o ortodoxo acha que eles são a verdadeira igreja, diferente do protestante. Claro. O protestante tem uma visão espiritual da igreja. O ortodoxo tem a mesma visão nossa, de uma igreja que tem que ser visível. Só que eles acham que eles é que são. Eles é que são os católicos. Assim como nós sabemos que nós somos os ortodoxos de verdade. Então, quando eles estão reconstruindo um império na Rússia, eles não estão criando uma nova religião. Eles estão, para eles estão continuando o império e a religião de Bizâncio, que era a parte oriental do império e da religião, cuja parte ocidental caiu com os bárbaros. Então, o que eles fizeram com Moscou é o que nós fazemos com o Sacro Império, com Carlos Magno, com a Áustria e com o Brasil. Claro. Perfeito, maravilhoso. E aí, dentro desse contexto de perdas, é porque nós quebramos. Veja, Fundação do Brasil, Cruz da Ordem de Cristo presente, ou seja, continuação das cruzadas mais explícita que isso é impossível, ênfase total na evangelização e na primeira missa, com os índios se ajoelhando. Primeiro ato público, né? Primeiro ato público. Coisa assim maravilhosa, divina. E você lê a carta de Pervaz de Caminha, claro, tem menções econômicas, evidente, tem menções sociológicas, evidente, claro. Mas o maior bem que não somos anjinhos. Não, mas o maior bem que se tirará dessa terra é a conversão dessa gente. Então, esse é o tema central. Então, no Brasil, nós temos um complexo de inferioridade, muitas vezes, face aos Estados Unidos, a Inglaterra, que tem também o seu mérito de história e tudo, mas um complexo de inferioridade e uma falta de um certo desprezo Portugal e Espanha, uma coisa meio distante, e isso, na minha leitura, nos levou a um desprezo do Brasil, ou seja, a nossa insatisfação com o Brasil, não esse Brasil do tecnocrático, pombalino, maçônico, esse, de fato, eu o desprezo mesmo. Então esse é para ser desprezado mesmo, mas esse não é o Brasil. Seu falso Brasil. Exatamente. Então, o que você vê que nós... Primeiro, se você concorda com esse diagnóstico, que para mim, evidentemente, concordo. E segundo, o que nós podemos fazer para restaurar a noção de Brasil, ou seja, restaurar a fundação do Brasil, o que de fato é o Brasil? Nós temos que saber quem somos. Né? E não se trata de procurar coisas esotéricas. Na verdade, o Brasil sabe quem é, mas nós temos a nossa consciência, a nossa memória entorpecida por... Não são décadas, é quase um século ou mais. Porque já começou lá no Império, claro, de destruição da nossa memória. Mas nós começamos a puxar e fazer as conexões como nós estamos fazendo aqui, isso já ajuda bastante. Vamos pegar alguns pontos assim muito claros. A Ordem de Cristo, tá? Continuação dos Templários,
Primeira missa, ou seja, primeiro ato público, mostrando que tem uma finalidade de missão. Agora, quer ver alguma coisa? Sabe qual é uma das primeiras devoções na América Espanhola? E no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. No resto do Brasil nem tanto. Mas no Rio Grande do Sul e na América Espanhola, que tinha, inclusive, muitas igrejas dedicadas a eles. Santiago. Santiago Apóstolo. O que tem a ver isso? Santiago Matamoros, nossa. Exato. No Chile, a capital é Santiago. Não é só... mas tem São Pedro, mas a devoção é tão grande. Nós temos, por exemplo, a igreja paroquial do adolescente mártir da Cristiada, São José Luís Sánchez del Rio, se chamava Santiago. Então, a igreja dele era Santiago. Existe uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama Santiago. Mas o Rio Grande do Sul fala português, hein? Mas tem uma cidade com nome espanhol, Santiago. O nome do meu filho mais novo, de 6 meses, né? Santiago. Santiago também. Que maravilha! Então, Santiago. E aí perguntaram até para um amigo nosso que mora em Minas, a filha dele perguntou, mas eles são espanhóis? E aí ele, quase isso, são gaúchos, né? E somos quase isso. Então, um deles é Santiago. Agora, o que tem a ver o Santiago? Santiago é o Santiago Apóstolo, Santiago Maior. Santiago evangelizou a Espanha. Santiago teve uma visão de, quando ele estava evangelizando os Celtíberos, antes dos romanos, ele teve uma visão de Nossa Senhora em cima de um pilar, né? Nossa Senhora do Pilar, que é padroeira de Madrid, padroeira da Espanha. Depois Santiago, bem, foi para Jerusalém, voltou, morreu, martirizado. O seu corpo foi transladado depois para Compostela, onde está hoje Santiago de Compostela, o grande santuário, rota de peregrinações. Os visigodos tinham uma grande devoção a Santiago. Quando houve a Reconquista, em quem é que eles invocavam? Santiago. E Santiago foi visto em inúmeras batalhas, já estava no céu. Nós estamos falando de 1000 anos depois. Mas Santiago estava no céu. Mas tinha aparições do apóstolo Santiago, não vestindo roupas de apóstolo, mas vestindo roupa de guerreiro visigodo católico, com espada na mão, subindo um cavalo, lutando contra os mouros. E os mouros aprisionados descrevem, isso tem inúmeros relatos de aparições de Santiago, a ponto que os espanhóis começam então a lutar, gritando Santiago! Quem gosta de jogar Age of Empires, sabe que quando eles estão os espanhóis ali, eles gritam Santiago quando eles estão em luta, né? Então, acontece aí, essa devoção a Santiago é tão grande que os primeiros colonizadores espanhóis, eles fundam várias cidades com esse nome de Santiago, aqui no Rio Grande do Sul, no Chile, no México, em vários locais, porque eles têm esse mesmo espírito da reconquista de Santiago. Santiago é o símbolo, não só da evangelização da Espanha, como o símbolo da reconquista. E ele é um símbolo da conquista da América também. Essa devoção também é continuada. Porque é uma história só, é uma coisa só. Nós vimos, eu vou falar de novo dessa viagem para a Espanha, porque eu fui visitar um altar de São Tiago Matamoros. Lá em Madrid tem na São Francisco Grande Santiago Matamoros, com as inscrições das ordens militares religiosas e a referência de São Tiago e as aparições. A cruz de Santiago, né? Claro. É a cruz de Santiago. Nós temos batizado do nosso filho Santiago, tinha a cruz de Santiago, assim, no convitezinho. Eu acho que uma coisa que é muito importante para nós brasileiros é pegar esse legado, porque é surreal isso. Os americanos tomam Shakespeare como um autor deles. Isso é óbvio. Exato. Isso desde a colonização eles falam, Shakespeare é um autor dos nossos, nem tem, essa cisão não existe. Nós temos que pegar esse legado as cantigas de Santa Maria, Camões, os heróis da Reconquista, Rodrigo Dias de Vivar, que nós falamos, a Ordem de Cristo, as Batalhas das Astúrias, Covadonga, não sei o que. Nós temos que pegar tudo isso e nós temos que tomar isso como nosso. Já passou da hora, porque isso é nosso, ou seja, isso faz parte da nossa gênese, isso é quem nós somos. No entanto, nós entramos em uma que a Academia Brasileira ela é pautada pela iluminismo francês, pelo marxismo estruturalista francês, que veio, então se conhece mais nomes de Rousseau e Voltaire, do que os grandes nomes de Salamanca, de Coimbra, assim por diante, ou mesmo do tomismo, dos jesuítas. Então eu acho que o trabalho civilizatório prioritário no Brasil
Mais do que resgatar a noção, que isso é importante também, claro, não é sem dúvida que é importante, o Brasil imperial, ou a proclamação do império, a proclamação da independência, claro que isso tem o seu valor imenso, mas também tem o seu valor, na medida que tem o seu valor junto a todo esse outro legado que está unido a tudo isso. E é isso que eu acho que, do ponto de vista cultural, e também político, porque eu acho muita confusão política que tem no Brasil, é porque o Brasil ele está utilizando paradigmas iluministas para criticar aquilo que o próprio iluminismo gerou no Brasil. Ou seja, esse apriorismo constitucional, esse liberalismo moderno, não sei o que o Brasil está usando essas categorias para se autocriticar. Nós estamos. E outra coisa, nós acabamos legitimando uma facção da Revolução contra outra facção da Revolução. Exatamente. Né? Exatamente. Quando, no máximo, nós podemos nos unir a alguns que não são contra-revolucionários, que são apenas anti-revolucionários, como uma aliança tática. Mas sabendo que ou esses anti-revolucionários se tornam contra-revolucionários como nós, ou então eles vão voltar a ser revolucionários puros e nós vamos ter que combatê-los. Exatamente. Né? E tu perguntasse assim, como é que nós vamos revitalizar? Sabe uma das formas de revitalizar? Porque agora nós estamos falando com pessoas que são intelectualizadas, tá? Vão procurar livros, cursos, mas e o comum do povo? Meu caro, o comum do povo, existe uma coisa chamada folclore. Tá? E o folclore transmite verdades. Em muitos lugares do Brasil, nós tínhamos uma atividade folclórica que ainda existe em alguns lugares no litoral do Rio Grande do Sul, que se chamam de cavalhadas. Essas cavalhadas eram e são ainda, existe aqui no município de Mostardas, de Tavares. Aliás, Mostarda e Tavares são aquela penínsulazinha do Rio Grande do Sul que tem a Lagoa dos Patos, tem aquele pedacinho de terra ali com o mar, isolado de tudo, é deserto, tem 2 cidades ali. Você vai para lá ou cruzando a Lagoa dos Patos, ou ainda até Porto Alegre voltando, uma estrada chamada Estrada do Inferno, que é muito longe. Ou então tu tem que cruzar de Rio Grande, a primeira cidade portuguesa aqui, de balsa até São José do Norte, e depois andar até lá. Tá? Em Mostardas e Tavares. Eu vou ter uma live com o pároco de lá sábado agora. Tá? Que espetáculo. Qual é o nome do padroeiro de Mostardas ou de Tavares? As 2 cidades são próximas, eu nunca sei onde é que é a paróquia, mas é uma das 2. São Luís, rei de França. Cruzado. Que coisa incrível. Que coisa e sabe incrível. O que tem lá ainda? Cavalhada. O que é cavalhada? É uma representação teatral com roupas típicas medievais de batalhas entre portugueses e mouros. Ou seja, uma representação da Reconquista. Que coisa incrível. Existe onde também? No Paraná tem. Acho que em Guarapuava deve ter. Mas no Paraná tem. São Francisco de Paula, Campo de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, tem também. Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, tem também. Acho que tem em Goiás e algum lugar do Nordeste também, essas cavalhadas, talvez com outros nomes. Mas elas são uma teatralização das justas medievais e também das batalhas de Luso e Mouro. Né? Tem um poeta gaúcho chamado Noel Guarani, cantava milongas, né? Música gaúcha, compunha em português, espanhol e até em Guarani muitas vezes, em que ele falava dos sonhos do cavalo, né? Dizer, o cavalo aqui é crioulo, gaúcho, é originário do calo da Ibéria, e que ele se lembrava dos seus antepassados na Ibéria, que atravessavam em batalhas de Luso e Mouro. Né? Essas batalhas de Lusos e Mouros são ainda parte do nosso folclore. O povo redescobrindo o seu folclore, redescobre a sua herança, redescobre o verdadeiro império. Exato. Estamos indo para o final, não vai acabar, o Instagram vai nos cortar. Vai nos cortar. É que isso daqui, veja, a gente não dá vontade de não acabar essa live. Uma coisa, então, para a gente ir para o encerramento, então, Rafael, antes que nós sejamos cortados de maneira brusca, certo? Só uma última ideia que eu ia jogar é o seguinte, nós estamos hoje no Brasil um pouco naquilo que... Travou um pouco aqui. Nós estamos aqui um pouco hoje no Brasil naquilo que o Camões canta nas redondilhas de Sião e Babel. Ou seja, nós estamos com as dificuldades de cantar as canções de Sião no sentido em Babel. E isso, claro, tem uma conotação evidentemente espiritual, mas pode ser aplicada a esse contexto também cultural em que nós perdemos a nossa própria identidade, certo? Ou seja, cantando músicas de terra alheia. Ixi, deixa eu ver se o Rafael volta aqui. Alguém pediu para divulgar os cursos.
Bom, o Rafael tá fora por enquanto, eu vou esperar ele ver se ele volta. Vou respondendo perguntas aqui, então, né? Tava falando aqui do Camões, empolgado, já das Redontilhas, Babel e Sião. O pessoal pediu bibliografia, tem muita coisa. Eu falei já, Pero Rodrigues, sobre a vida de São José de Anchieta, Redondilhas de Sião e Babel, do Camões, que a gente estava falando agora. Vamos ver o que tem aqui. Isso é muito belo. Após a Reconquista, os portugueses podem se lançar para descobrir e catequizar novas terras. Exatamente. São Roque é paraguaio. Vou mandar aqui. Ele já respondeu esse, né? Podem mandar perguntas se alguém tiver aqui. Enquanto a gente espera aqui, gente, já. Aqui apareceu de volta o Rafael. De volta. Tá ótimo. O pessoal estava pedindo aqui, não encerra essa live. Eu falei, gente, a gente também não pode ficar aqui até a meia-noite, embora dê vontade. Senão já chega aqui a Aline, a Aline lá e a Ana Clara vai entrar aqui e me puxar aqui. Viu? Rafael, fala um pouco sobre os seus cursos. Você tem cursos sobre esse tema? Fala um pouco sobre eles para a gente ir já para o encerramento. Rapidinho para poder encerrar, porque tem que encerrar para poder salvar, né? Senão não fica às 24 horas. Bem, eu tenho um curso de patrística e patrologia, tá? Que tem a ver com Santos Isidoro de Sevilha, essa história toda e outros santos ali. 80% de desconto com o cupom quarentena, tá? Mas eu criei hoje 2 descontos para 2 cursos. Curso Guerras Católicas, que fala da Reconquista, fala de Cruzadas, fala de Cristiada, fala da Vendéia. 30% de desconto com o cupom Live do Guilherme. Tudo junto. Live do Guilherme, esse é o cupom, tá? E também um curso sobre Isabel a Católica, a grande rainha da Reconquista, que patrocinou Colombo para descobrir a América. Tá? Também live do Guilherme, 30% de desconto. Onde é que estão os links? Na minha bio. Vai na minha bio e procura. Quer a Patrística Patologia? Cupom quarentena, 80% de desconto. Quer Isabel a Católica ou Guerras Católicas? Vai na minha bio também. Cupom de 30% de desconto cada um. Live do Guilherme. Só que esse cupom do Guilherme é só até segunda, viu? Terminou segunda, acabou o cupom. E o acesso é vitalício. Vai pegar, vai poder assistir 50 anos estudando por um valorzinho. Rafael, olha, não é média mesmo. Essa foi uma das conversas mais prazerosas que eu já tive assim na rede social. Uma alegria assim indescritível. É uma sintonia de ideias, de valores absolutamente maravilhosa. Eu estou realmente impressionado com essa conversa, assim, com o nível da conversa. Eu estou mais impressionado que eu já conheci o seu trabalho. Então, se eu não conhecesse, daí eu estaria totalmente surpreso. Só por isso que eu não estou mais impressionado. Olha, foi uma alegria imensa. Sigam o Rafael lá nas redes dele. Procurem conhecer aqueles que ainda não conhecem, estão vendo pela primeira vez. Recomendo bastante. E certamente faremos outras como essa. Foi um prazer gigantesco. Valeu, obrigado por tudo, meu caro. Obrigado por tudo. Obrigado pela caridade e pela honra. É uma honra toda minha, eu que estou honrado aqui. Nós temos 28 segundos, olha, conseguimos encerrar no timing perfeito. Um grande abraço, muito obrigado aí a todos que participaram, gente. E, como eu disse, não deixe de seguir o Rafael, muitíssimo obrigado a todos. Valeu, abraço. Um abraço, Rafael.